Opa amigos, aqui estou eu novamente. Hoje eu trouxe pra vocês uma espécie de analog horror do nosso querido Dr. Nowhere, que já fez vários projetos famosos como The Bored One e etc. Mas o que a gente vai ver hoje é sobre uma pessoa hipocondríaca, que seria basicamente uma pessoa com fobia de doenças. E pode ficar calmo que logo tudo isso vai fazer sentido. Antes da gente ir pro vídeo, quero agradecer pelo feedback do último vídeo, que foi um feedback muito positivo. Inclusive, se você não viu, vai lá ver o vídeo do Jeff the Killer. Mas enfim, gente, muito obrigado. E vamos começar a história de Desidério. Pausa para o áudio porque vai ter edição aqui. O vídeo começa pra gente mostrando uma simples casa no meio de uma floresta totalmente sozinha. E dentro dessa casa mora um velho acabado, que o nome dele é Fran. Ele fica sentado na sala escutando o tic-tac do relógio sem parar. Mas quando esse tic-tac para, cai alguma coisa da lareira, a gente não sabe se é uma cinza, se é uma gota ou seja lá o que for isso. Mas o relógio para e isso acontece. Depois dessa cena bizarra, o velho parece sentir uma pequena dor em seu peito, o que não é muito impressionante considerando o que ele tem dentro dele. Mas agora, ele tem que tomar seus remédios. Quando ele procura esses remédios dentro de si mesmo, nós conseguimos ter uma pequena noção de que tipo de remédio ele toma. Ivermectina, azitromicina e albendazol são alguns dos remédios que tem dentro de si. Todos eles sendo remédios antiparasitários. Então, ele não precisa perder mais tempo. Ele usa o medicamento. Após ele tomar esse remédio, ele olha para a lareira. E outra gota cai. Só que dessa vez ele se esconde como se tivesse com medo. Sua respiração tá pesada e dentro da lareira começa a aparecer um pulmão. E aquele é o pulmão de Fran. E aquela criatura começa a aparecer novamente. Mas ele, cansado disso, foi ver o que tinha acontecido com a lareira. Provavelmente de onde vinha aquelas goteiras. E quando ele chega no telhado, ele se depara com uma tempestade grande se aproximando. Ele desce pra ver e aquele mesmo ser aparece de novo em frente a ele. Uma tempestade está chegando, Fran. Você sabe que eles nunca descobrirão o que há de errado com você. E mesmo que descobrissem, eles só fariam você ficar mais doente. O médico só quer mentir pra você. Eles vão continuar te enchendo de coisas que arrumam um problema e depois criam um pior. Você não pode ir pra lá. Eles todos só tentarão enfiar mais remédios em você. Uma tempestade está chegando, Fran. E você estará completamente sozinho dentro de sua casa quando ela chegar. Cada gota em seu telhado lembrará que não há ninguém para compartilhar o conforto. Como é que você se sente estando sozinho comigo? Você se lembra do nosso acordo, não é? Você deveria ser grato por sequer estar aqui. Depois desse longo diálogo, começa umas doideiras bizarras. Um monte de coisa que ainda não faz sentido algum. E qualquer um que vê vai achar que o Fran tá na lombra. Mas eu vou tentar explicar de uma forma literal o que acontece durante a sua brisa. A brisa de Fran. Dentro daquele mesmo ser sai um mini Fran. Aparece uma foto dele do lado de uma árvore cortada. E uma tesoura cortando o mini Fran. Então o Fran volta pra sua casa, pro lugar vazio, sozinho. Ele olha pra mesma lareira, mas dessa vez com os olhos lacrimejando. Ele olha pra sua barriga e vê seu próprio cordão umbilical, que ele, cansado de sofrer, decide pôr um fim nisso. E deu certo, Fran tá livre. E ele que havia tirado sua doença, tirado seu sofrimento, finalmente estava liberto. Agora, vamos ver o que podemos tirar dessa lombra bizarra do Fran. Primeiro de tudo, a gente tem que retirar o que podemos do vídeo, tanto do seu nome quanto pela sua descrição. Desidério, em uma tradução literal, pode ser dito como anseio, desejo, ou até mesmo impulso, mas em contextos específicos, é claro. Eu pessoalmente prefiro a tradução de anseio, e a gente
já vai explicar o porquê. Se abrirmos a descrição do vídeo agora, teremos a seguinte frase: Fran Kill, um hipocondríaco solitário, finalmente enfrenta a raiz de sua doença. Hipocondríaco, como já dito antes, significa alguém que tem medo de doenças, quase como uma fobia. E isso encaixa muito no próprio Fran, um homem com medo da doença tirar sua vida. Por isso ele se enche de remédios para tentar impedir seu avanço, mas que pela conversa com o Parasita, a gente pode perceber que não tem muito efeito no mesmo, ou pelo menos é o que ele quer que a gente acredite. Esse parasita que vive dentro do Fran é a raiz da doença dele. Ele é a representação da doença que ele teria no pulmão. Tanto que na primeira vez que ele vai pegar os remédios, ele coloca a mão no seu pulmão. Mas a gente vê que lá dentro, aquela mesma entidade tá por lá. E por isso que o visual dele é cheio de raízes. Porque ele já criou raiz dentro do Fran. Agora você deve estar se perguntando por que ele dava tanta atenção para aquela lareira. Aquela lareira representa o pulmão do Fran. Tanto que quando ele tá se escondendo, a gente vê um pulmão lá. E lembra que ele tava com um treco na cabeça e tava ofegante, como se tivesse com medo? Lembra que o Zoshi disse que ele é hipocondríaco? Ele tem medo da doença, ele tem medo de enfrentá-la. Por isso que ele se esconde dela. Para a gente poder entender tudo que o vídeo quer passar mesmo, vamos voltar para a conversa do Fran com o Parasita. Uma tempestade está chegando, Fran. Quando o Parasita fala isso, dá a entender que algo tá vindo pegar o Fran, mas o que é isso? Simples, é a morte. O Fran tá morrendo, e a gente sabia disso. E o Fran também. Você sabe que eles nunca descobrirão o que há de errado com você. E mesmo que descobrissem, eles só fariam você ficar mais doente. Nesse momento é que a gente fica com um nó na cabeça. Porque a gente não consegue mais decifrar se essa é verdade ou só se o Parasita tá querendo enganar o Fran. Já que enquanto o Fran estiver vivo, a entidade também vai estar. A próxima fala do ser também entrega muito sobre sua opinião sobre o Fran, querendo fazer com que o mesmo se volte contra os medicamentos, recuse a medicina. Eles vão continuar te enchendo de coisas que arrumam um problema e depois criam um pior. Aqui ele deve estar falando sobre o lado negativo dos medicamentos. Você resolve um problema pra logo depois ter mais. E isso é feito pro Fran não tomar seus remédios. A conversa continua seguindo por esse lado. O Parasita tentando fazer com que o seu hospedeiro continue vivendo para que ele também continue vivendo. Porque ele é um parasita. Essa teoria foi criada por dois motivos. Os remédios que o Fran toma, eles são feitos para matar vermes ou parasitas, como já dito anteriormente. E 2. O remédio ser endereçado para kill Fran, o que à primeira vista parece normal, mas quando é dito em voz alta, tem um som bem parecido com kill Fran, como se quisessem matar o Fran. Só que temos um pequeno problema. Se o remédio foi feito para matar o parasita, por que quando lemos a embalagem do remédio, parece que o objetivo é matar o Fran? Isso é mais interpretativo, mas na minha teoria, o Fran está fadado a viver com o parasita até o fim. O problema tá enraizado no Fran. Ele não tem mais pra onde correr. Aonde o Fran for, o Parasita também vai estar lá. Por isso o Parasita quer impedir o Fran de tomar seus remédios, porque provavelmente o remédio vai matar ambos, tanto o Parasita quanto o Fran. Tanto que quando ele sai pra fora, ele sai com o intuito de acabar com o medo dele, de acabar com a doença de uma vez por todas. Ele começa a encarar a própria fobia, mas o Parasita, vendo que o Fran quer acabar com ele, o Parasita se revela pro Fran e diz coisas como o que o Zoshi falou. Ele não vai achar a cura, só vão te oferecer remédios que vão te matar mais ainda. Como ele tinha dito, tem uma tempestade chegando e ele tá sozinho. Não importa o que ele faça ou deixe de fazer, ele vai continuar na solidão. O Parasita até pergunta como o Fran se sente estando sozinho com ele. Agora vem uma parte bem importante para a história. Durante o diálogo deles aparece uma árvore cravada no Fran, que eu tenho uma teoria para isso. Durante esse mesmo diálogo, uma foto do Fran do lado de uma árvore cortada aparece. E vocês me perguntam, tá, mas o que isso significa? Isso é para representar a árvore genealógica dele. Enquanto ele corta, ele selou de seu destino. Ele fadou seu destino a morrer sozinho, a última pessoa da linhagem da família. E como ele vai cortar o mal pela raiz? O próprio vídeo nos responde. O Fran deve morrer, porque o problema não tá no parasita ou coisa do tipo, o problema tá nele, e não tem como ele se livrar. Bom, dito e feito, o Fran puxa a doença pra fora, mas como resultado, ele morre. Mas agora ele tá livre da doença, e ele volta pro mesmo lugar. Só que o detalhe importante é que na primeira vez que ele cortou o tronco, tinha um resto ali de tronco, uma parte do tronco ainda. Significa que a árvore ainda tava enraizada. Mas quando ele volta, não tem nada. Ou seja, ele acabou com o mal pela raiz. Desidero é uma história um pouco profunda e tudo pode variar da forma que você interpreta ela. Tudo que a gente fez aqui foi apenas teorias, mas enfim. A história de Fran foi enfrentar o medo da sua doença, porque o único jeito de curar ela
era morrendo, porque o problema estava enraizado dentro dele. O parasita quer fazer com que ele pare de tomar remédio pro parasita poder viver mais junto do corpo de Fran. E basicamente essa é a história de Desidero. Se você viu até aqui, muito obrigado. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve, porque ver isso de primeira e conseguir deduzir algo tão profundo assim foi bem difícil. Enfim, deixa um like, se inscreve pra me ajudar. E é isso. Tchau.